Dentre as interações moleculares, sendo elas dipolo instantâneo, dipolo induzido, dipolo permanente, dipolo permanente e ligações de hidrogênio, abordaremos a primeira, dipolo instantâneo, dipolo induzido, conhecida também como dispersão de London. Esta interação ocorre da seguinte forma: uma molécula polar tem, durante uma fração de segundos, sua nuvem eletrônica um pouco deslocada para uma de suas extremidades, formando, neste momento, um dipolo instantâneo. Quando isso ocorre, a extremidade positiva da molécula atrai os elétrons da molécula vizinha, gerando assim um dipolo induzido. Dentre as três interações, esta é considerada a mais fraca. Esse tipo de força ocorre em substâncias apolares como H2O2, F2, Cl2, CO2, CH4 e C2H6, entre outras, ou também entre átomos de gases nobres, quando eles se aproximam, causando repulsão, lei natural contrária à lei da atração. Essa interação também pode ocorrer entre moléculas polares e apolares. Peguemos, por exemplo, as moléculas de Ne, que pertencem aos gases nobres e, portanto, são completamente neutros. As moléculas de Ne precisam de uma quantidade muito baixa de temperatura para se manter no estado gasoso, devido ao fato de que naturalmente tendem a se repelir por estarem neutras, sendo assim substâncias voláteis. Mas o que sabemos é que o átomo de Ne, em certas condições, de algum modo, consegue alcançar o estado líquido. Assim, logicamente, algo ocorre para que estes consigam mudar de estado físico. Também sabemos que os elétrons em volta de qualquer átomo não são fixos, como algumas representações sugerem. Os elétrons sempre se encontram em movimento, e por isso se deslocam pela periferia do átomo. No caso do Ne, um átomo neutro, esse deslocamento é muito menor, mas ainda assim pode ocasionar uma interação de polo instantâneo e de polo induzido. Assim, nesse caso, ele necessita estar em um ambiente extremamente frio, o que permite a aproximação de suas moléculas, gerando um índice muito maior de dispersão de London, alcançando o estado líquido. Um exemplo da dispersão de London é a interação da água, uma molécula polar, com o gás oxigênio, apolar. O que ocorre nesse caso é um deslocamento da massa de elétrons da molécula de oxigênio para sua extremidade, pois o dipolo positivo da água os atrai. Assim, o oxigênio fica momentaneamente polarizado e acaba interagindo com a molécula de água se solubilizando. O petróleo possui cadeias carbônicas muito extensas. Quando destilado, essas cadeias são quebradas em cadeias menores com grupos funcionais de hidrocarbonetos. A interação que mantém estes hidrocarbonetos ligados é a interação de polo instantâneo e de polo induzido. A composição do petróleo se dá essencialmente por carbono, 80% a 90%, hidrogênio, 10 a 15%, enxofre, até 5%, oxigênio até 4%, nitrogênio até 2% e traços de outros elementos, como níquel e vanádio. Ela é geralmente descrita em termos da proporção de hidrocarbonetos saturados, hidrocarbonetos aromáticos e não hidrocarbonetos. É importante lembrar que hidrocarbonetos saturados são compostos por átomos de carbono e hidrogênio, unidos por ligações simples. Os hidrocarbonetos aromáticos são também compostos por C e H, apresentando um ou mais anéis aromáticos e ocorrem sempre no estado líquido. Os não hidrocarbonetos são, portanto, compostos que contêm outros elementos. Para ser possível a separação dos diversos componentes do petróleo, é feita uma destilação fracionada, que ocorre dentro de uma torre de destilação e nela, à medida que a altura aumenta, a temperatura diminui. O petróleo é aquecido até a ebulição, e o vapor formado vai sendo resfriado à medida que sobe pela torre. A separação ocorre em função da diferença na temperatura de ebulição de cada fração da mistura. Frações com menor número de átomos de carbono são obtidas nas partes superiores da torre, e as que apresentam maior número de átomos de carbono nos níveis inferiores. Assim, obtém-se grupos de substâncias chamadas de fração. De 20 a 60 graus, éter de petróleo. De 60 a 90 graus, benzina. De 90 a 120 graus, nafta. De 40 a 200 graus, gasolina. De 150 a 300 graus, querosene. De 250 a 350 graus, óleo diesel. De 300 a 400 graus, óleos lubrificantes. Os resíduos são o asfalto, o piche e o coque. E os subprodutos são a parafina e a vaselina.